Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. José dos Santos dá resposta à altura ao general Gino Carneiro após o mesmo dizer que promete trazer de volta a família dos Santos a Angola. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que tambajula você, maniga. Sim, família, eu sabia que a Tizé iria comentar, mano. Tava muito calma, Tizé. É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curte, comente bastante, que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, tá? Isso nos ajuda mesmo muito. You ready? Querem vossas opiniões? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isso mesmo. José dos Santos dá resposta à altura ao general Peito Alto, ao general Gino Carneiro, após o mesmo prometer que, quando ele for candidato à presidência do MPLA e de Angola, posteriormente de Angola, né, se caso ele ganhasse as eleições dentro do MPLA, ele iria trazer a família dos Santos de volta para Angola. E com isso, a Mamá Lamento, não satisfeita, mandou barras, mas são barras, papá, barras. E a família, como vocês sabem, nós temos aqui uma notícia que diz aqui o seguinte: Gino Carneiro imita, né, a estratégia política de Adalberto Costa Júnior. O mesmo ainda foi longe em dizer que irá trazer a família dos Santos de volta para Angola. Sim, nesta matéria dizia o seguinte: estão a ser atribuídas ao general Francisco Gino Lopes Carneiro pretensões de apresentar, antes do fim do ano, uma chamada, abre aspas, comunicação à nação, fecha aspas, para partilhar com os militantes do seu partido algumas linhas de força com que se apresentará no Congresso Ordinário do MPLA em 2026, que vai eleger o próximo líder partidário. De acordo com as fontes da equipa, assim que as condições forem criadas, Gino Carneiro poderá anunciar que uma das suas metas, caso venha a ser eleito presidente do partido rumo às eleições de 2027, vai ser o procedimento de reformas constitucionais para trazer de volta o modelo de eleição presidencial separado das eleições gerais, deixando cair o modelo de cabeça de lista em que o líder eleito a reboque do partido. A justificação apresentada é a de normalizar o Estado Democrático de Direito. De acordo com fontes ainda do Clube Capa, esta mesma equipa de campanha promete dar sequência ao programa de prevenção de corrupção no país. Antes, vai proceder à reconciliação com todas as alas que se afastaram do partido reclamando alegada perseguição. O modelo de reconciliação interna passaria pela criação de condições para trazer ao país os filhos de José Eduardo Santos, que se viram forçados a exilar-se desde que o pai abandonou voluntariamente o poder e logo a seguir foram alvos de perseguição. Esta candidatura garante dar tratamento digno aos partidos da oposição para que não sejam encarados como inimigos. Francisco Lopes Gino Carneiro alimenta o espírito de um dia ascender a cadeirão máximo do país, no segmento de um antigo presságio militar ou familiar no caso, mas numa fase de vida em que o antigo presidente José Eduardo Santos lhe teria dado sinais de que o mesmo também fazia parte da linha de sucessão, razão pela qual, antes de 2017, eles e um outro general, Kundi Payama, manifestaram resistência pela decisão final de José Eduardo Santos em inclinar-se a João Lourenço. Com a subida de João Lourenço ao poder, Carneiro viu por cima de si vários processos criminais que seriam mais tarde arquivados. Reconciliou-se com João Lourenço, tendo uma primeira fase se disponibilizado para viajar a Barcelona e convencer José Eduardo Santos a regressar ao país para participar num congresso de reeleição de Lourenço, ao que não aconteceu como planeado. A antiga deputada José dos Santos, filha de José Eduardo Santos, foi a primeira em assumir publicamente que não apoiaria Gino Carneiro, acusando-o de ter traído o seu pai na última fase da vida deste em benefício de uma prestação de serviço a João Lourenço. Ao contrário de Tizé, o antigo administrador do Kazenga, Thomas Bika Mumbundo, é entre os quadros da nova geração o mais desejado pela equipa de apoio da candidatura de Gino Carneiro. Hoje, após essa publicação do Clube Capa, dessa publicação ter se tornado viral no país, a Tizé dos Santos mais uma vez veio a público comentar sobre a situação, tá a entender?
É basicamente isso. A mesma foi e disse, abro aspas, apelo a todos os angolanos que respeitem a memória de José Eduardo Santos a não apoiarem nenhuma candidatura do senhor General Higino Lopes Carneiro. Os partidos políticos em Angola não podem nem merecem ser liderados por gente insensível, oportunistas, falsas, bajuladoras e hipócritas. O país precisa de outro tipo de liderança. Num outro comentário, a Tizé dos Santos foi mais dura, né, ao criticar o Higino Carneiro, dizendo o seguinte: primeiro, ajudou a fazer a emboscada ao pai, ao atraí-lo a Luanda para ser humilhado, perder inexplicavelmente 30 quilos em 5 meses e morrer semanas depois. Agora diz que quer trazer de volta os seus filhos. Traga José Eduardo Santos de volta, que você contribuiu para deprimir e destruir, né? Disse Tizé dos Santos nas suas publicações no Instagram, né? E um comentário em uma página. Jota Privado, o que tens a dizer? Olha, eu dou razão a Tizé, tá entendendo? Dou razão a Tizé, mais uma vez, e ela tá defendendo o pai, né? Essa gente é hipócrita, mano. Infelizmente, essa gente do MPLA é hipócrita, bajulador, intriguistas, são perigosos, mano. Eles são capazes de fazer tudo. Vocês viram José Eduardo, vocês viram o João Lourenço nas eleições? O que ele falou, o que ele disse? No último dia de campanha, no último ato de campanha, no atos de massa que eles fizeram lá em Luanda, ele disse: votem em homenagem a José Eduardo Santos. Ele teve a capacidade de fazer isso. Votem em homenagem à pessoa do José Eduardo Santos. Depois dele ter feito o que ele fez com a ajuda de quem? Do próprio Higino Carneiro. Não estou a tirar aqui fiança no José Eduardo Santos, tá? Quem deve tirar fiança no José Eduardo Santos são os filhos dele. A minha vida está assim por causa do José Eduardo Santos, tá entendendo? E do desgoverno dele, Yoweri. Mas aqui vamos colocar traços dos textos e ponto nos is. Vamos ser sinceros, o MPLA não respeita ninguém. Volto a reiterar, o MPLA não respeita ninguém. O poder corrompe. E isso fez com que esses cidadãos se tornassem quê? Esses senhores se tornassem quê? Impuros. Epá, o que eles são hoje? Infelizmente. Tá a entender? E mais uma vez, valeu pela resposta a Tizé dos Santos. E é o único filho de José Eduardo Santos que tem vindo a público debater-se contra essa situação. Porque muitos deles aí dentro do MPLA querem usar a imagem de José Eduardo Santos para se eleger. Tá a entender? Para se eleger. Porque dentro do MPLA, mano, as coisas estão feias. Dentro do MPLA as coisas estão feias, mano. Já não se consegue mais esconder. Já não se consegue mais esconder. A própria entrevista que Higino Carneiro disse recentemente, atacando o MPLA, entre outros, falar que a desorganização dentro do MPLA, entre outros, está mal, mostra mais uma vez o quanto o MPLA o quanto o MPLA está. E as pessoas estão saturadas, dentro do MPLA as pessoas estão saturadas. Por isso é que eu digo aqui, em 2026 vai cuidar à toa. Tá entendendo? E eu, para te provar mais uma vez que o MPLA está mal, eu vou deixar que esse áudio do próprio Higino Carneiro te manda barra, mano. Te manda barra. Vamos lá ouvir. Higino, cospe. Numa altura que o seu partido está realizando assembleias de balanço e também de renovação de mandatos, que avaliação faz da saúde interna do MPLA enquanto membro de prova? Não, eu na verdade, portanto, hoje eu confesso que estou muito desagradado até com o que aconteceu hoje. Fomos convocados para fazermos a assembleia de renovação de mandatos. E uma vez mais o nosso capo não conseguiu reunir. Por que razão? Primeiro por desorganização, segundo por ausência dos próprios militares que compõem o capo e não havendo coro, não havendo organização primária, portanto não seria possível naturalmente realizar o que nós pretendíamos. Mas estou muito triste, portanto eu acho que nós estamos bem. Precisamos de mudar, temos que melhorar o nosso nível de organização, temos que estar mais presentes na base, de maneira que a juventude, que hoje, em certa medida, assumiu grande parte das responsabilidades, precisa ser acompanhada, precisa de ser, digamos assim, devemos transmitir a nossa experiência, de maneira que eles consigam fazer bem o seu papel e não tenhamos que alterar todos os dias aquilo que a gente projetou para realizar. Portanto, o que aconteceu exatamente hoje foi isso. Estávamos lá a hora combinada, marcada, mas não se realizou uma vez mais depois de
3 convocatórias sucessivas que também sofreram o mesmo adiamento. O que é que estará por detrás disso? Acham que são questões organizativas ou administrativas que terão concorrido para a não realização da Assembleia? Não, no nosso caso não se realizaram as ações precedentes. Portanto, são questões organizativas. Do meu ponto de vista, não tem a ver com parte administrativa em si. É verdade que as organizativas se traduzem depois, mais tarde, em atos subsequentes que passam a ser administrativos, como é o caso. Mas o que eu observei é mesmo alguma desorganização. Muito bem, para terminar, muito recentemente, no caso ontem, o secretário de Informação e Propaganda do MPLA negou a existência de crispação no seio do partido. Que análise pode fazer o comentário? Não, eu, referindo-me, ou seja, observando o que hoje, uma vez mais, aconteceu e também aquilo que eu pude ouvir dos diferentes responsáveis estão à testa do município, por exemplo, Talatona, eu acho que é chegado o momento de voltarmos a que a mística do nosso partido retorne, ou seja, a mística ganhadora, aquela que se traduziu ao longo dos anos num partido organizado, forte, coeso, disciplinado e sempre olhando para o futuro com confiança e com o pensamento sempre na vitória. Isto ocorre... Do que é necessário que hoje também comecemos a responsabilizar todos aqueles que em nome do MPLA falam e trabalham para ele, para o seu sucesso, trabalham na sua organização, quer na base, da base ao topo. É evidente que podemos sentir e observamos aqui na base hoje, e não só, que os militantes, os cidadãos de uma forma geral, portanto, não estou a falar, eu estou respondendo à sua pergunta, referindo só à questão dos militantes do MPLA, mas dos cidadãos, do povo em geral, por força das necessidades, se vai sentir desmotivado, se vai sentir desagradado com o contexto. Mas, portanto, nós temos que entender a conjuntura e temos que acreditar que temos um futuro, temos um caminho longo a percorrer, de maneira que aquele sonho que sempre pensamos relativamente à Angola venha a ocorrer com o esforço de todos, não só de alguns, daqueles que hoje se encontram à frente dos destinos do país, da governação, quer superior como de base. Todos nós temos que nos enquadrar nesse contexto e o meu apelo, naturalmente, não só os militantes, mas os cidadãos do modo geral, é acreditar e ter esperança no futuro. Nós temos que ter orgulho, antes de nos orgulharmos do país que temos que ter o orgulho de nós próprios. Temos que sentir que somos capazes, temos capacidade de, juntos, de trabalhar, envolver-nos na empreitada que o país precisa para realmente termos um futuro para o país com um desenvolvimento que nos agrade, com condições saudáveis, de progresso, enfim. Os angolanos precisam disso. Qual a relação que tem o general Gino Carneiro com o presidente da República, João Lourenço? Não, excelente. Tanto como sabe, fomos companheiros de armas, ele é o líder do nosso partido, é meu camarada, é meu irmão, e eu não tenho outra condição senão de ajudar no lugar onde me encontro e servir também o meu país e o partido que ele dirige. E tem ajudado o presidente, enquanto presidente do MPLA e também da República? Obviamente, tanto quando sou chamado, eu estou presente. Aliás, estou sempre na linha da frente. E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. Esse é o MPLA, mas estamos juntos, mano. Nós não estamos a deixar de avisar a todos vocês. Estamos a avisar todos vocês todos os dias. You ready? Estamos juntos, eu estou na casa. One love, I miss you. Tô com